Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo. É incrível, a espetacular, a fantástica Instant Gaming! Portanto, na Instant Gaming vocês podem comprar jogos para PC, Playstation, Xbox, Nintendo, já sabem, com os melhores preços do mercado. Tem aqui Assassin's Creed Black Flag, ligeiramente mais barato do que nas outras lojas. Podem vir comprá-lo aqui. Tem ainda The Mount, que saiu ontem, e mais uns quantos joguinhos que têm vindo a sair nos últimos tempos. Também a preços muito apelativos. Olhem aqui o Rue Valley, que está a 1€. O Mimnesis a 7 euros e pouco, e tem aqui ainda pre-orders que vão sair daqui a alguns tempos e alguns jogos que Instant recomenda também a preços muito apelativos. Eu já vos recomendei o As Dusk Falls, é um jogo muito fixe de história. Está aqui só 1,49€ na Instant. Pá, eu recomendo que venham aqui comprar alguns joguinhos. Encham um carrinho com joguinhos de 1€. A maior parte desses jogos até são bastante bons, e podem se divertir agora nas férias, se for caso disso. E pronto, além disso, podem participar no meu giveaway que eu faço todos os meses, onde basicamente dou jogos. Portanto, incrível, não é? Tem o link aí em baixo nos comentários afixados, é só carregar, aceitarem os cookies para me ajudarem a mim e irem para a Instant. Hoje vamos estar a falar de quê? Hoje vamos estar a falar sobre a falta de água em Almada. É verdade, finalmente trouxemos este tema aqui para o canal. Pá, isto já é uma coisa que está, neste caso, a provocar muita frustração nos habitantes de Almada. Malta que já saiu à rua a exigir que querem água. Epá, e honestamente, isto é uma situação tão catastrófica que aparentemente estes cortes só vão estar resolvidos realmente daqui a quase 15 dias. Portanto, segundo aponta aqui o público, ele diz: os problemas de falta de água continuaram este sábado em Almada, foi no sábado passado, com os serviços municipalizados de água e saneamento, os SEMAS, locais a darem conta de 2 cortes durante o dia. Um numa rua na Chaneca da Caparica e outro numa rua do Laranjeiro. Isto tem sido sistemático, portanto tem acontecido cortes constantes na zona da Almada. Daquilo que se percebeu, teve a ver com um furo que se descobriu, que estavam a ser retirada a água de lá de forma ilegal, e diz: era suposto ter começado a funcionar este fim de semana um novo furo que ia aumentar em 20% a capacidade da captação de água, visto que o problema não é de seca, mas na infraestrutura da captação e distribuição. A fonte oficial da Câmara Municipal de Almada não esclareceu se a nova fonte de abastecimento já está a funcionar, e disseram: vamos aguardar até segunda-feira por essa informação. Até hoje nada. Portanto, a falta de transparência da Câmara de Almada em relação a este assunto é que está a indignar verdadeiramente as pessoas. Portanto, as pessoas estão a ficar só completamente sem saber o que é que hão de fazer, inclusivamente a própria Presidente da Câmara neste caso da Almada, veio dizer, Inês de Medeiros, do PS, veio dizer que o problema da água situa-se nas freguesias mais ricas da Almada e não nas mais pobres, que era algo que estava a ser, neste caso, uma alegação que estava a ser feita, que os pobres é que estavam a passar mal e os ricos tinham água na mesma. Mas segundo aqui a Presidente da Câmara, aparentemente são as zonas mais ricas. Podemos ver esse mapa e já se percebeu que talvez não seja assim como ela está a dizer. De qualquer das formas, o SEMAS da Almada disponibilizou um painel informativo sobre o estado das reservas de água, algo que as pessoas imediatamente desconfiaram. Portanto, este é um mapa que o SEMAS disponibilizou. Portanto, isto é a Almada no seu todo, e tem aqui algumas zonas que estão a laranja, outras a amarelo, outras a verde, estas a azul, que não sei muito bem o que será. Mas pronto, lá está. Estas são as zonas as laranjas e amarelas são as em perigo de haver algum tipo de problemas. Aquilo que diz, analisando os dados, pode verificar-se que atualmente as áreas mais críticas são as da Caparica, Trafaria, Feijó e Charneca da Caparica. Já Almada e Cacilhas encontram-se a 58,3% e a Costa da Caparica a 87,1%. Portanto, as reservas aparentemente estão ok. Portanto, não se percebe estes problemas de falta de água. O que acontece foi que os moradores da Almada criaram um site para apontar as leituras da água em Almada, porque uma das alegações que se fez sobre este caso foi que os habitantes de Almada consumiam muito mais água do que o resto do país e que isso estava a provocar estes problemas do abastecimento de água. Entretanto, com este site que foi criado, que se chama Água Cidadã, houve alguns agregados familiares que já participaram, portanto cerca de 990 pessoas e 366 agregados familiares, e eles estão a perceber que cada pessoa em Almada consome 99 litros por dia, ok? Portanto, isso está muito abaixo daquilo que é a média nacional. Portanto, claramente poderá aqui haver dados que são, como eu disse, contraditórios. Portanto, aquilo que a população da Almada exige é a transparência, que sente que não está a acontecer,
ok? E que sente que muito provavelmente estes furos e estes problemas e a rede estar no limite têm a ver com desvios de água que estão a fazer e não com o consumo médio dos almadenses, ok? O que diz aqui, também a Notícias ao Minuto, é, de acordo com dados analisados no blog do projeto, recolhidos junto dos próprios relatórios do SEMAS, a rede da Almada opera num dia médio a 80% da sua capacidade máxima de distribuição. Uma taxa, como sublinhou René, ao Notícias ao Minuto, que não deixa praticamente margem para ondas de calor, flutuações sazonais e outros eventos extraordinários, como as grandes e demasiadas fugas no abastecimento de água. Pronto, eles já disseram que são muitas as fugas. Portanto, neste caso, a população já exigiu a transparência, como eu vos disse, de dados, e disseram: está na hora do SEMAS serem honestos com os cidadãos da Almada sobre o que realmente causou a situação em que nos encontramos, um sistema de distribuição de água mal gerido, com manutenção insuficiente e desatualizado, afirmou René Pfitzer, não sei muito bem como é que se diz. Aproveitando para questionar a inação de vários anos perante problemas estruturais há muito conhecidos e identificados pelas autoridades municipais. Pá, portanto, aquilo que me parece que está na gênese deste problema é se calhar uma falta de comunicação e transparência da malta da Câmara da Almada e do SEMAS, e também uma revolta da população por achar que não existe essa transparência e por estarem sem água há uma data de tempo. Portanto, eu não consigo imaginar o que é para estas pessoas estarem sem água. Pá, eu acho que estar sem água 24 horas já é um problema suficiente. Estar este tempo todo sem água é dramático. Portanto, claramente que a água, como todos sabemos, é algo essencial à vida humana, e portanto a água canalizada estar a faltar, pá, poderá ser um problema grave para todos os habitantes da Almada. Pá, eu não tenho bem noção do nível do problema, mas se isto é um assunto que se está a falar a nível nacional, calculo que seja grave, ok? Também temos que ter em conta que estamos em Silly Season, portanto o facto de estarmos em Silly Season também pode agravar o tempo de antena que este assunto está a levar, mas o que é certo é que para fazer os habitantes da Almada saírem à rua para falarem sobre este assunto é porque claramente existe aqui algum problema e que está a gerar muita insatisfação. Eu acho bizarro isto ainda não ter sido resolvido, portanto já passaram semanas desde que este problema veio a público e ainda não foi resolvido, está antes pelo contrário praticamente com uma inação muito dúbia. E portanto quero-vos perguntar a vocês, se há alguém aqui que veja este canal que seja habitante da Almada e que esteja nesta situação, para dar o seu feedback, para falar sobre o assunto, para nos esclarecer, porque realmente eu não habito em Almada. Vi aqui há tempos, eu nem sei se ainda tenho esse vídeo gravado, mas vi aqui há tempos, a semana passada, a Tânia Laranja perseguir a Presidente da Câmara da Almada, a fazer-lhe perguntas incessantes sobre o facto de ter água em casa ou não. Deixem-me tentar encontrar, que eu tenho quase a certeza absoluta que pus isso algures para aqui. Está aqui, olhem. Deixem-me pôr-vos o vídeo. Portanto, deixem-me ver. Acho que vou ter que dar aqui um tweet que eu tinha isto sem som, pois tinha. É assim. Água em casa. Pessoas que não têm água. A senhora Presidente tem água em casa? A senhora Presidente tem água em casa? Eu falo sim, vou explicar, vou também repor a verdade sobre algumas declarações e por isso venho justamente dar a conhecer a situação à senhora Ministra e a explicar tudo o que temos feito, porque está na altura de falarmos a verdade e depois também irei, a seu tempo, responder. Mas as pessoas estão a mentir, As pessoas estão a mentir quando dizem que não têm água. Muito obrigada. Mas é as pessoas que não têm água. Pronto, neste caso Tânia Laranja aqui a trucidar esta senhora, a Presidente da Câmara da Almada, a dizer-lhe: pá, mas as pessoas não têm água. Você tem água em casa? Eu moro em Lisboa, tem água em casa. Tânia Laranja no seu melhor, mas pronto, é como eu digo, vai ter que obviamente chegar ao fundo desta questão, perceber efetivamente o que é que realmente está a acontecer aqui, e pronto, e percebermos se o caso é tão grave como as pessoas dizem, ou então se as reservas efetivamente têm água que chega e não estão a ser distribuídas. Mas pronto, desejo que esta situação seja resolvida o mais rapidamente possível, ok? E pronto, e é isso. Obrigadinho, grande abraço, portem-se bem, beijinhos, amigos.